e ele parece um olho. A gente vê muitos robôs, né? Esses rover e robozinho feito com Arduino. Eu quero apresentar para vocês um outro sensor aqui, que é um sensor ultrassônico. É um sensor que é muito utilizado hoje em dia e é um sensor que é muito eficiente. Ele é o HCSR04. Tem ele no Tinkercad também. E ele parece um olho. A gente vê muitos robôs, né? Esses rover, robozinho feito com Arduino, que o olho do robô eles colocam um sensor ultrassônico. Se tiver um robô, por exemplo, que desvia de obstáculo, se colocar no olho do robô, fica legal, né? Mesma ideia do sonar do submarino. Ele tem 4 pernas. 2 pernas dele vão ser de alimentação, que é os 5 volts, e as outras 2 vão ser de emissor e receptor. Mas a ideia é o quê? Você envia um pulso ultrassônico. O que quero dizer com ultrassônico? Porque é um pulso de alta frequência, tá? E esse pulso está no espectro do som. O impulso ultrassônico é uma onda acústica. E as características de ondas acústicas, né, na física que a gente vê aí, é porque na maioria das superfícies, essa onda reflete, ela bate e volta uma parte dela. Então, olha só, se você emitiu uma coisa aqui e você sabe a velocidade que essa coisa tá, e você conta o tempo que ela demorou para voltar, você tem exatamente a distância, não tem não? Por quê? O que está indo é na velocidade do som. Está propagando ali na velocidade do som, porque é uma onda que é onda de som, né? Uma onda acústica. Então, ela bate no obstáculo e volta. Quando você recebe essa onda, se você vê o intervalo de tempo que ela demorou para voltar e sabendo a velocidade do som, você sabe exatamente a distância que você está daquele obstáculo. É assim que o sensor ultrassônico funciona. Ele tem esses 2 olhinhos ali, por quê? Porque um é o emissor, ele envia o sinal ultrassônico, e o outro é o receptor, tá? O emissor a gente chama de trigger e o receptor a gente chama de eco. Então ele envia, conta o tempo que essa onda vai demorar para voltar. O tempo que essa onda demorar para voltar, se você multiplica velocidade do som multiplicado por esse tempo, tá? Por esse intervalo, dividido por 2, você encontra exatamente a distância percorrida pelo som nesse momento. Tá? Tô falando dividido por 2 porque tem aquele sistema do bate e volta, né? Então a distância ali tem que ser dividido por 2. Então perceba que é um funcionamento relativamente simples, tá? Porém, a gente consegue fazer inúmeras coisas com o sensor ultrassônico. A principal delas vai ser medir nível, dependendo do tipo de fluido que você está medindo, do tipo de tanque, o sensor ultrassônico é uma saída interessante. Esse tipo de sensor ultrassônico, só para vocês terem uma ideia, ele consegue medir com precisão qual distância? Com precisão 4 metros, né, para frente, então 4 metros de distância dele ele consegue medir, e quando está próximo, né, aproximadamente 2 centímetros. Beleza? Ele é de 2 centímetros a 4 metros. Isso pode variar um pouco de acordo com o modelo de sensor, mas esse aqui em si, ele está nessa faixa de 2 centímetros a 4 metros. E a precisão dele é de 3 milímetros. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês o programa aqui dele. Beleza. Então, olha só, primeira linha aqui, preciso incluir a biblioteca, além de instalar ela no software, igual eu falei com vocês. Eu instalo ela lá e aqui eu tenho que chamar essa biblioteca no programa. Aqui tem a definição dos pinos, tá? Esse define é uma diretiva que a função desse define aqui é só mudar o nome de alguma coisa. Se eu coloco assim, olha, define pino trigger 8, o que eu estou querendo dizer? Que o 8 agora vai chamar pino trigger, tá? E que o 9 agora vai chamar pino eco. É só isso. Então, embaixo aqui, né? Imagina se fosse em outro programa, eu tivesse que declarar isso aqui como uma saída.
né, definir como saída ou como entrada, ao invés de eu colocar assim 8 e 9 output, eu colocaria assim pino trigger output, ou então pino echo output. Então esse define é uma diretiva que só muda o nome, tá? Muda o nome 8 para pino trigger e 9 para pino echo, beleza? Então aqui eu estou definindo no meu Arduino onde vão ser ligados o trigger, tá? E o echo, beleza? Então aqui, ó, os dois, tá dando para ver que tem 4 fios aqui, os dois extremos de alimentação e os dois do meio são esses dois que eu acabei de falar, o trigger e o echo. Então tem terminal aqui, né, o trigger e o echo, e está indo lá para a porta 8 e 9 do Arduino. Beleza? Ó, então quando eu falo aqui 8 e 9, eu só estou definindo no meu Arduino quais são as portas que estão recebendo trigger e echo. Tá? Como eu defini os pinos aqui em cima, aqui embaixo eu estou mandando para o sensor, estou mandando aqui o comando do sensor, aqui olha, ultrasonic, quem são os pinos trigger e pino echo. Eu poderia colocar aqui no lugar de trigger 8, por exemplo, olha, e poderia colocar aqui pino echo 9, tá? Mandar para o sensor aqui, eu trabalhando nos pinos 8 e 9, funcionaria da mesma forma. Mas como eu defini aqui em cima, né, mudando o nome deles, eu faço assim, tá? Para ficar mais fácil. Só isso. Então, inicializei aqui o meu sensor ultrassônico e eu venho aqui para o setup. O que esse serial begin quer dizer? 9600. A comunicação da porta serial foi inicializada também em 9600 bits por segundo, como é o tradicional. Perceba que esse lendo sensor está só aqui no void setup. Então, só no momento que você está inicializando, que ele vai aparecer lá lendo sensor. No void loop, é o que vai ficar aqui rodando aqui o tempo todo, né? Lembrem aqui que eu estou trabalhando com tempo, não é? Lembra que eu contei o tempo que a onda acústica que eu enviei demorou para retornar, não é assim? E esse tempo está diretamente relacionado à distância. Essas duas variáveis que foram declaradas aqui, olha, é uma variável que está dizendo centímetro e aqui microsegundos. E aqui está IN, que é polegada em inglês, né? A sigla de polegada, e N microsegundos. Tá? São duas variáveis que eu declarei do tipo float. Aqui também foi declarada uma variável que vocês não viram ainda, que é uma variável do tipo long. Tá? A única ideia da variável tipo long é igual o próprio nome já diz, é você armazenar um espaço maior do que as outras variáveis mais básicas conhecidas, tá? Aqui foi feito uma atribuição a uma variável, né? Eu declarei esse microsec, o nome da minha variável, do tipo long, né? Eu já declarei ela atribuindo um comando, olha. Ultrasonic timing. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele está pegando o que está sendo lido no sensor ultrassônico. Isso aqui é um comando de leitura, tá? Ele está pegando o que está sendo lido no sensor ultrassônico e está guardando numa variável que chama o quê? Microsec, tá? De microsegundos. Ele pega esse valor e é interessante falar o seguinte, que o valor que ele retorna para o programa, que esse sensor retorna ao programa, é um valor exatamente de tempo e ele é dado em microsegundos, tá? Então, por exemplo, ele retorna lá assim, 200. Então, o valor 200 que está aqui dentro é 200 microsegundos. Beleza? Isso é característico do sensor ultrassônico. Então, armazenei aqui no meu sensor ultrassônico, tá? Armazenei do meu sensor ultrassônico para essa variável aqui que eu chamei de microsec.
Aquelas outras duas variáveis que eu declarei lá em cima do tipo float, olha, aqui estão recebendo um comando de conversão. Lembra que eu falei que ele guarda aqui, olha, em microsegundos, não é? Então, esse comando ultrasonic converte vai armazenar na variável microsegundos a conversão para centímetro. Tá vendo aqui que tem um comando de conversão para centímetro? Então, ultrasonic converte, vai armazenar na variável microsec o valor convertido em centímetro. A mesma coisa embaixo aqui, olha. Essa variável que a gente criou aqui de polegada, né? Vai pegar, nesse comando, vai pegar o que está armazenado lá, né? Microsec, e vai converter em agora polegada. Em cima foi em centímetro, embaixo em polegada. Essas duas conversões ficam armazenadas aonde? Na variável centímetro microsegundos e polegadas microsegundos. Tá? CMMSEC e NMSEC. Tá? São essas duas variáveis aqui que foram criadas. Bom, simples assim, eu já extraí todas as informações do meu sensor ultrassônico. O que falta agora? Plotar em algum lugar, né?